Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência na nossa leitura da Palavra do Senhor. Nós estamos lendo o livro de Jó e nós vamos dar sequência aqui no capítulo 5. Nós vamos ler capítulo 5, versículo 8 ao 16. Aqui eu coloquei como tema, né? Busque a ajuda de Deus. Amém? Capítulo 5, versículo 8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada, que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bom, nós temos visto aí nesses capítulos, nos últimos que nós temos lido, né? Como eu falei aqui para vocês antes, né? Jó fala, depois os seus amigos começam a falar. E nós estamos vendo o discurso de Elifaz, um dos amigos de Jó. No versículo 8, Elifaz começa a aconselhar Jó sobre o que fazer para encontrar alívio. Ele acredita que Jó está sofrendo pois cometeu algum pecado e que buscando a Deus, seus pecados sejam perdoados e a sua aflição seja removida. Então ele coloca aqui a todo momento como que se Jó tivesse, vamos supor, né? Vamos dizer assim, recebendo uma punição do Senhor por pecar, por ter feito algo de errado. Ainda que Elifaz esteja errado no que diz a respeito de Jó, dessa parte, né, dele ter pecado e por isso está sendo castigado, isso ele está totalmente errado, né? Ele lembra a Jó que Deus é majestoso e poderoso, capaz de ajudar aqueles que clamam por sua ajuda. Ele destaca a bondade de Deus que envia chuva para regar a terra e ajuda os necessitados. Então, assim, apesar desse amigo, né, desse Elifaz, falar algumas coisas que não condiz com a verdade, né, Jó não estava ali recebendo uma punição por pecados, mas sim sendo provado pelo próprio Deus, né, de alguma forma ali. Ele traz essa certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, né, então ele fala aqui pra ele que se fosse ele no lugar de Jó, ele buscaria a Deus. Mas será que fica tão fácil assim a gente buscar a Deus na situação de Jó? Né? Então, como eu disse aqui em outros momentos, né? Jó só queria ali um amigo para que pudesse o fortalecer. E não é o que a gente vê diante desses relatos, desse primeiro relato que a gente vê aí desse amigo, né? No versículo 15, um pouquinho mais para baixo, ele afirma que Deus salva da espada os necessitados. Quando ele fala aqui, porém salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Dá-se a entender que ele, o próprio Deus, é a defesa dos injustiçados e perseguidos. Deus é um defensor de fracos e oprimidos e espera de nós o mesmo comportamento, que sejamos defensores dos necessitados. Então, quando Deus tem esse comportamento aí de defender o oprimido, ele também espera que nós façamos o mesmo. Então, nós devemos agir com justiça, né? Devemos buscar a ajuda de Deus em meio às nossas aflições e confiar nele, buscando a sua ajuda e paz. Também devemos estar atentos às necessidades dos mais fracos e oprimidos ao nosso redor, seguindo o exemplo de Deus como defensor dos pobres e necessitados. Então, em toda e qualquer aflição que estivermos passando, devemos buscar a ajuda de Deus, o auxílio do Senhor. Somente Ele pode nos tirar de algumas situações complicadas. Lembrando que o sofrimento de Jó não tem nada com o pecado cometido por ele, como a gente já falou aqui anteriormente, e sim uma aprovação do próprio Deus, que permitiu Satanás prová-lo, pois o conhecia muito bem para isso. Então, Deus só permite que Satanás toque ali em Jó, ele dá essa permissão com uma certa restrição, né, digamos assim, você pode ir até esse ponto, e aí Deus só permite porque ele conhece Jó, Jó tem intimidade com esse Deus, né, ele sabia que ainda que Satanás tocasse em tudo, Jó não negaria o nome do Senhor. E isso fica uma reflexão aqui para nós hoje. Como está o nosso relacionamento com o Senhor? Será que nós estamos tão íntimos dele a ponto dele nos conhecer e poder nos provar? Ou será que o nosso relacionamento com o Senhor está abalado e talvez nós não tenhamos essa certeza diante de Deus? Que nós possamos refletir, né, diante desse texto que nós lemos, né? Hoje é um texto mais curto, né, no qual a gente não vai se estender muito aqui, né? A minha intenção é só trazer a palavra do Senhor mesmo, não ficar enchendo aqui, né, o vídeo. Então, que fique essa reflexão hoje no nosso coração.
Que nós possamos buscar a Deus não somente nas necessidades, sabe? Não ser aquele crente ou aquela pessoa fervorosa na oração só quando está precisando de algo. Nós precisamos alimentar o nosso relacionamento com o Senhor diariamente, né? Em oração, em busca da palavra, como nós estamos fazendo aqui, né? Lendo a palavra todos os dias, orando ao Senhor, buscando a face do Senhor, para que possamos ser íntimos dele, porque se alguma provação vier contra a nossa vida, que vamos passar por sofrimentos, isso é óbvio, né? Durante a nossa vida, e a gente vai passar por situações adversas, que nós possamos ter esse Deus forte, majestoso, poderoso ao nosso lado. E nós só vamos ter ele ao nosso lado se nós buscarmos a face dele. Né? Nós precisamos buscar ao Senhor com todas as nossas forças e não só na necessidade, não ser uma pessoa só pedinte, mas sim agradecida a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Então que nesse dia nós possamos refletir sobre esse texto, refletir sobre essa palavra do Senhor e que venha edificar a sua vida. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até o próximo, se assim o Senhor permitir.